Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater um tema muito importante para a história do Brasil, para a história do Nordeste e também para a história do Ceará. A Confederação do Equador. Vamos lembrar que nós estamos celebrando este ano 200 anos da Confederação do Equador. E para conversar conosco, debater conosco esse tema, convidei o professor Filomeno Moraes. Professor Filomeno é procurador aposentado, professor da Universidade Estadual do Ceará e um dos mais importantes estudiosos de Constituição, diria, do país, com livros escritos, né, tem teses muito interessantes, e ele é autor do livro A Outra Independência a partir do Ceará. Né? No 2022, nós tivemos a celebração de 200 anos da independência do Brasil e houve toda uma reflexão sobre a importância do Ceará também nesse processo de independência, que também iremos discutir nesse debate. Professor Filomeno, prazer estar com você. O prazer é meu, fico muito feliz, gratificado pelo convite e estou aqui para debater juntamente com você essa problemática tão interessante da Confederação do Equador. Muito bem. Filomeno, eu acho que os nossos acompanhantes aqui que estão participando aqui do nosso programa, os nossos internautas, já ouviram falar e já passaram ali pela Avenida Pessoa Anta, pela Avenida Carapinima, pela Avenida Tristão Gonçalves, pela Rua Bárbara de Alencar, pela Padre Mororó, né? São nomes importantes de ruas, de vias importantes do estado do Ceará. O Ceará teve um papel importante, tanto na independência do Brasil, em 1822, como também nesse processo que foi liderado por Pernambuco, mas o Ceará teve um papel decisivo na chamada Confederação do Equador. Eu queria que você pudesse, inicialmente, fazer assim, essa relação entre o processo que veio aí ainda antes da independência. Tivemos a chamada Revolução Pernambucana de 1817, depois nós tivemos a Assembleia que foi criada, a Corte Portuguesa ali de 1821, teve a independência do Brasil em 1822, o Brasil fez a sua primeira Constituição em 1824, mas houve uma tentativa ali, né, logo depois da independência, de fazer uma Constituição onde o povo pudesse, com seus representantes, elaborar. Isso foi interrompido e até chegar à Confederação do Equador. Eu queria que você pudesse... Que época era essa? Que época era essa para o Nordeste, para o Ceará, e por que houve toda essa movimentação política com a participação desses dias de Pernambuco, mas também da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará? Você fez menção aí ao meu livrinho, que é sobre a outra, que eu chamo A Outra Independência. Eu gostaria de ressaltar um pouco a outra. É um conceito de um historiador muito importante, Evaldo Cabral de Melo. Pernambucano, né? Pernambucano, sim. Pernambucano, irmão do poeta João Cabral de Melo Neto, e ainda vivo, né? E que ele fez uma interpretação alternativa à interpretação hegemônica sobre a independência do Brasil. Para ele, é o que ele chama a visão saquarema, é uma visão de que a independência foi feita a partir do Rio de Janeiro, com José Bonifácio e outras figuras importantes. Mas se esquece muitas vezes de colocar na balança também a contribuição ou os projetos alternativos da independência. E um deles foi esse que adveio do chamado federalismo pernambucano, que tem várias nuances, né? E como dizia o historiador Oliveira Lima, falar de Pernambuco é falar do Brasil. E eu gosto de dizer também que falar do Ceará é falar de Pernambuco é também falar do Ceará. Perfeito. Porque a influência era muito grande, né? Mas é bom ressaltar, assim como o Evaldo ressaltou a diferença entre os projetos aqui do Nordeste, eu também quero ressaltar essa diferença da contribuição cearense para o processo, né?
Então, você disse muito bem, nós tivemos pelo menos 7 a 8 anos de que eu chamo de efervescência constituinte, né? Certo. A vontade de ter uma Constituição e ultrapassar o absolutismo da corte portuguesa aqui no Brasil, né? E então, digamos, isso começa em 1817 em Pernambuco, mas aqui no Ceará é proclamada a República do Crato. O jovem diácono José de Alencar, que se tornou senador Alencar senador depois, Alencar, um dos estadistas mais importantes do país, né? Um homem que contribuiu fortemente para que as instituições fossem postas, né? Um homem que depois é um revolucionário, mas que se tornou um estadista capaz de conciliar, flexibilizar, né? E tem um papel importante. Mas o José de Alencar tem veio pai aqui, do escritor José de Alencar, né, Filomeno? Perfeitamente. O padre José Martiniano de Alencar, né? Um dos filhos da Bárbara de Alencar, né? Então, José de Alencar teve esse papel da proclamação da República do Crato. Proclamou-se a República. 1817. 1817. E foi efêmera. A de Pernambuco também foi efêmera, embora tenha durado muito mais, mas aquilo lançou as raízes para projetos futuros, né? O desenrolar do processo da independência tem outros momentos importantes, entre os quais as eleições que se dão para os constituintes que iriam às cortes portuguesas, da nação portuguesa, né, para fazer a Constituição. Isso não foi um projeto muito bem... Para os brasileiros foi um tanto frustrante, porque os portugueses tinham outros interesses que muitas vezes não eram concordes com o dos brasileiros, e no Brasil mesmo havia uma divergência entre as províncias, né? Umas eram mais pró-português, pró-corte de Lisboa, outros eram mais para o príncipe que tinha ficado aqui e assim por diante, né? Mas depois tem um outro momento, este de muita importância, que é a Assembleia Constituinte, a primeira Assembleia Constituinte brasileira, inaugurada em maio de 1823, mas pela violência mano-militar fechada em novembro do mesmo ano, por conta do imperador Pedro I não se contentar com os trabalhos da Assembleia. A Assembleia foi frustrada, por conseguinte. A nossa primeira experiência constituinte democrática foi frustrada. O imperador, então, outorgou uma Constituição. Mas isso lançou raízes para uma insatisfação muito grande, sobretudo nas províncias nordestinas, e que desencadeou a Confederação do Equador. Por conseguinte, os dois momentos revolucionários, 17 e 24, são momentos que a explosão se deu por uma questão constituinte, né? Então, nós podemos muito bem dizer que tanto 17 como 24 são duas que eles, na linguagem da época, chamavam de revolução. Nós talvez hoje sejamos um pouco mais exigentes com... Seria uma insurreição, né? Pois é. Tá mais para insurreição. Mas eram insurreições constituintes. Perfeito. Né? Ou seja, o que se queria era que o país não fosse absolutista, não fosse autoritário, ou seja, as elites, pelo menos, queriam participar desse processo do poder, né? Da elaboração da Constituição, que não ficasse apenas nas mãos do imperador, como aconteceu, né? A primeira Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira foi outorgada, né? Porque foi uma pequena comissão escolhida ali pelo imperador, e ele acabou ratificando, concordando com essas decisões, porque ele queria, na verdade, ali o poder moderador, né? Porque já a partir aí do século XVIII, que se trabalhava aquela ideia da 3 poderes, né? Você tem o poder judiciário, o executivo, o legislativo, mas ele não abria mão do poder moderador que interferia nos outros 3 poderes, né? Então, o Dom Pedro I, ele
tem essa liderança, ele exerceu a liderança, que é preciso destacar, mas ele não queria dividir poder com o legislativo, não é isso? Perfeitamente. Ainda acompanhando aquele raciocínio do Evaldo, né, que essa coisa de homogeneização do país não era verdadeira, havia uma diversidade de projetos, mas uma outra coisa também que deve ser chamada a atenção é que os países latino-americanos funcionavam como um laboratório institucional, né? Perfeito. E o Brasil é um exemplo disso. Quer dizer, nós temos várias críticas ao poder moderador, mas há aí um quantum muito significativo de inovação. A teoria do Benjamin Constant, né? Do poder, da existência de, além dos poderes executivo, judiciário e legislativo, haver um poder neutro para resolver os impasses que poderiam acontecer entre os poderes. Nós experimentamos aqui. Colocamos no texto constitucional, né? É bom a gente lembrar, né? O Montesquieu, né? O grande pensador francês, hoje o seu prestígio, que continua ainda grande, se deu porque os americanos, lá na sua experiência constituinte, introduziram no seu texto constitucional a separação de poderes com base em Montesquieu, né? Com base. Perfeito. Aqui no Brasil, nós inovamos com o Constant. Tá certo? E a questão do poder moderador passou a ser a grande questão constitucional do século XIX. Quer dizer, toda a nossa experiência com a Constituição de 1824, outorgada de 1824, a grande questão que ela, jurídico-constitucional e político-constitucional, que ela vai acarretar é essa questão do poder moderador, não é? Os grandes estadistas brasileiros, liberais e conservadores, o Visconde de Uruguai do lado da conservação, o Zacarias de Góes e Vasconcelos, um liberal, tem obras magníficas sobre a questão do poder moderador, né? Perfeito. Que hoje, no Brasil... É o Supremo, né? O Supremo também com esse papel mas também, mas né? Agora aqui, nesta tentativa de um golpe de Estado que aconteceu e que o desenlace foi no dia 8 de janeiro do ano passado, infelizmente frustrado, né? Volta de novo a questão do poder moderador. O poder moderador é das Forças Armadas, né? Coisa que não existe mais, mas que alguns juristas e um bocado de aproveitador se valeu dessa história, né? A questão do poder moderador. É verdade. Filomeno, eu quero voltar um pouquinho até para a gente entender melhor por que o Ceará foi importante na Revolução de 17 e na Confederação do Equador. Vamos lembrar que esse território que a gente chama de Ceará, entre 1656 a 1799, pertencia à capitania de Pernambuco, né? Em 1821, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, né? Até um pouco antes do processo de independência, né? Os presidentes de províncias eram nomeados, indicados pelo imperador, pelo governo central. Mas vamos lembrar que o Cariri, não é, era muito influenciado por Pernambuco, talvez porque a elite ali do Cariri, muitos ali se formaram nas faculdades ali do Recife, né? Faculdade de Direitos aí de Recife, posteriormente, e havia uma influência econômica muito grande, porque, veja bem, o Pernambuco era um estado rico para o Nordeste daquela época, né? Cana-de-açúcar, Bahia, ali a zona da mata, mas o Ceará não tinha cana-de-açúcar praticamente, muito pouco, quase nada, era uma economia ainda que baseava-se ali no boi, no algodão, era uma economia complementar àquela economia da zona da mata, não tinha assim essa importância econômica muito grande, o Ceará, mas teve um papel político decisivo. Eu queria que você pudesse explicar por que o Ceará, junto com Pernambuco, resolveu confrontar o Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar que a partir de 1763, a capital do Brasil, que era Salvador, passa a ser Rio de Janeiro. Tem influência essa questão econômica? O Nordeste estava meio esquecido, que tinha liderado a economia do Brasil.
perdeu liderança aí para o Sudeste, a mineração ali em Minas, que era exportada ali pelo Rio de Janeiro, a corte estava no Rio de Janeiro, é isso? Tem um dado muito importante aí para essa insatisfação das chamadas províncias do Norte, né? Na época não existia ainda a noção de Nordeste, né? Isso. Com a cobrança de impostos. Ainda durante o período de Dom João VI, houve um reforço nesta devassa, né? Na cobrança de impostos. Perfeito. Então, sobretudo, 1817 foi um momento de os pernambucanos, sobretudo, de grande insatisfação com essa matéria, né? Quer dizer, em grande medida, 1817 revela isso, né? Agora você me pergunta, e o Ceará? Por que teve uma importância, né? O Ceará teve elites econômicas importantes ainda mesmo durante o período em que ainda pertencia à capitania de Pernambuco. Perfeito. Né? Algumas regiões do Ceará tiveram essa coisa da pecuária, né? Sobretudo, né? Formou elites políticas e econômicas importantes, né? No Aracati, Icó, né? no Icó, em Sobral. Perfeito. E isso dava uma certa, digamos, aqueles potentados tinham alguma voz, e passaram a ter alguma voz e acabaram se articulando, né, no sentido de, ao lado de Pernambuco, enfrentar essa centralização que a corte pretendia, né? Então, as capitanias do Nordeste, do hoje Nordeste, ou então chamadas províncias do Norte, não se conformaram com essa coisa de impostos mais agravados, né? E aí o Brasil viveu um momento digamos, de efervescência político com a questão da independência em si, da ida das cortes, dos deputados para as cortes, depois na eleição de deputados constituintes aqui no Brasil, para a Assembleia Brasileira, né? E levou a uma agitação política que não se conhecia antes. Perfeito, né? Que não se conhecia antes. Como que houve um despertar, como que houve o setor das elites e alguma parte de outros setores que nós chamaríamos subalternos, eles entram em efervescência. Perfeito. Né? Quando eu digo esses setores subalternos, porque nós temos ainda que realizar pesquisas que possam estabelecer, por exemplo, o papel dos indígenas, né? Dos indígenas, que eram aldeados, etc. E que eram utilizados. Eram utilizados, mas que... Até mão de obra, até militarmente, às vezes. Militarmente, exatamente. Militarmente, né? E muitas vezes ao lado dos realistas, né? Perfeito. Mas que tiveram um papel. E outra questão, que eu pesquisando para este livro, o primeiro jornal cearense foi o Diário, né? Criado no dia 1º, que teve o seu primeiro número no dia 1º de abril de 1824, né? Dirigido pelo padre Mororó, né? Que era um constitucionalista, né? Não tem padre constitucionalista. Era um estudioso, né? Então, as mulheres enviavam cartas, mulheres do Icó, por exemplo, né? Enviaram manifestos para o diário que foram publicados, né? E que, inclusive, mulheres que adotavam aquela sistemática nativista, né? Por exemplo, o nome do Tristão Gonçalves, Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. O Araripe é algo nativista, né? Para valorizar a chapada do Araripe, né? A terra que ele tinha nascido, né? O Mororó é uma planta, árvore, né? É uma planta. E assim vai, né? Sucupira e outros nomes, né?
E as mulheres também utilizavam esses nomes, né? Jassanã, Bem-TV, novamente nome de pássaro, né? Então, digamos, isso é uma coisa que ainda está muito obscura, né? Perfeito. Nós não temos também pesquisa, por exemplo, sobre essa mulher fabulosa, formidável, foi a Bárbara. É verdade que ela foi a primeira presa política mulher do Brasil? Presa política do Brasil, né? Qual foi o papel? A Bárbara de Alencar teve vários filhos, 3 se envolveram, né? Um era padre Carlos, né? Que morreu nesse processo. O Tristão Gonçalves, que chegou a ser presidente da República aqui no Ceará, né? Filho dela. E o José Martiniano de Alencar, que foi um dos grandes líderes de 17, 24. Ele também participou, mas mais discretamente, e se tornou, eu acho que é muito importante isso que você está dizendo, Filomeno, pouca gente sabe disso no Ceará. José Martiniano de Alencar, que é o senador Alencar, daí a rua, senador Alencar, foi um dos mais importantes políticos do Império, pelo menos da primeira parte do século XIX, primeira metade do século XIX. Ele foi um dos mais influentes políticos, chegou a ser presidente da Câmara. O papel do José Martiniano de Alencar é muito relevante, né? Tanto para a província do Ceará, como no plano nacional. Na província do Ceará, ele foi governador 2 vezes. Naquela época era presidente de província, né? Presidente da província. Seria o governador hoje, né? E foi um governador, atuante, presidente da província, muito operoso, né? Foi o homem que, pela primeira vez no Ceará, enfrentou o banditismo, né? Que assolava os sertões, sobretudo depois destas, entre muitas aspas, revoluções, tanto a de 17 como a de 24, como a sedição Pinto do Madeira. Pinto Madeira, né? O José de Alencar veio para ordenar alguma coisa. Ele né? criou a Polícia Militar do Ceará, né? Cuidou da educação, etc. Abriu estradas, né? E para você ver como esse problema da fake news era uma coisa antiga, né? O coitado do padre, o presidente da província, era maçom, né? Então, os seus inimigos políticos espalhavam que ele estava construindo as estradas para o demônio caminhar nelas com facilidade. Porque ele era um padre casado com a prima e teve 8 filhos? Tem uma divergência aí, né? Mas na casa de José de Alencar tem um facsímile do testamento dele, e que diz que ele parece, se eu não me engano, por conta da fragilidade humana, teve 8 filhos dos que estavam vivos, né? Mas ele teve mais, né? Mas isso era muito comum na época, né? Os padres eram homens. Eu queria entender isso, Filomeno. Lendo o teu livro. Mas deixa eu só terminar aqui. A outra questão. Essa questão dos padres, que eu queria. Praticamente metade dos constituintes, dos parlamentares, eram padres. Impressionante. A gente volta a falar dos padres, mas deixa eu só dizer. Complementar. Quanto ao José de Alencar, ele foi importantíssimo no plano nacional. Você se referiu aí, ele como presidente da Câmara. Foi ele o presidente da Câmara que digamos, salvou a monarquia. Havia uma tendência republicana, né, muito grande, mas naqueles arranjos... O golpe da maioridade ele teve um papel importante. E depois, né? no golpe da maioridade, o filho José de Alencar tem um livro muito interessante, né, autobiográfico, Como e Por que Sou Romancista, né, onde ele descreve bem, né, que era na sua casa que o Clube Liberal se reunia lá e diante de chás e biscoitos, secretamente, para tramar, para conspirar contra a regência e tornar o imperador maior antes do tempo, né? Que é o que aconteceu, o golpe da maioridade. Golpe da maioridade, né? O Dom Pedro II tinha 14 anos, né? Quando se tornou imperador. Se tornou imperador para salvar a monarquia. O Partido Liberal sobe com ele. Né? Embora tenha sido uma subida efêmera. Né? Verdade. É interessante isso, que eu também não sabia, e vi no seu livro, que
quando houve o golpe da maioridade, quer dizer, o Brasil teve regência de 1831 a 1840, não é? E foi quando houve o golpe da maioridade. Mas um pouco antes, quando se criou a regência una, a regência era trina, de 1831 a 1835, 1835 é escolhido o padre Feijó para ser o regente único. E parece que ele disputou, ele quase foi um regente único, porque ele era do mesmo partido do Feijó, Partido Liberal, que depois vai comandar o golpe da maioridade, não é isso? Pois é, essa história do Feijó é muito importante, né? A primeira eleição brasileira, nacional praticamente, né? Se votar no regente, né? E o Feijó teve um papel de consolidação muito importante, né? O Zé de Alencar chegou a ser votado, né? Mas eram muito amigos, né? E do mesmo partido, etc, né? Mas eu queria entender essa questão dos padres. Por que os padres... O padre Feijó, estamos falando do padre José Martins de Alencar, quer dizer, os padres eram líderes e políticos principais, né, daquela época, eram padres. Advogados e padres, né? Mas os padres tinham eram privilegiados, num certo sentido, por conta da educação. No Brasil não havia curso superior, não é? Havia nos seminários, né? As filosofias e as teologias. Então, os padres que saíam do seminário, como aqueles outros seminaristas que não eram padres, mas eram importantes na vida, né? Mas os padres eram funcionários do Estado, não é? Por conta da vinculação com a igreja, né? O Estado não era laico, né? A Constituição de 24 tinha como a Igreja Católica como a igreja oficial do Brasil, não é isso? Perfeitamente, né? Então havia os vigários colados, que era aquele que fazia um concurso para ser vigário, e o bispo tinha pouco. E o governo que pagava. Era o governo que pagava. Pagava uma remuneração de salário para ser padre, né? Eram estáveis, né? Ficavam na servidor paróquia, concursado, né? Na freguesia, o tanto que quisesse, até morrer, né? E havia os outros que era outra categoria de vigários, que eram nomeados pelos bispos, e esses eram estáveis, né? Então, digamos, por conta disso, os padres tiveram uma importância muito grande. Conhecimento, perfeito. Tinham conhecimento, né? Eram pessoas privilegiadas nos seus meios, eram homens estudados, experimentados nas teorias, nas leituras, e muitas vezes, e teve aqui no Nordeste principalmente, e esse vai ser o grande motor da chamada insurreição pernambucana. O Oliveira de Lima vai dizer que foi uma revolução de padres. Por quê? Porque no começo do século, na passagem do século XVIII para o século XIX, um bispo formulou um seminário em Recife e para ele colocou as figuras mais importantes da região naquela época, né? Lá. Inclusive, um dos professores foi um daqueles que morreram lá em 17, né? O padre Roma. Perfeito. O padre Roma, né? O padre Miguelinho e outros mais, né? E neste seminário, a grande parte dos liberais, dos independentistas do Brasil, vieram aqui do Nordeste, vieram de lá, não é? O Alencar, o vigário de Lavras da Mangabeira, que teve um papel importante aí na independência. O Benza Cacetes? Não, o Benza Cacetes depois, era de Jardim. De Jardim. Foi de lá também, mas esse era um absolutista. Perfeito. Né? Benza Cacetes, né? E outros mais, né? O seminário expandiu-se, né? Outra coisa, a maçonaria teve um papel importante, né? Os padres eram maçons, os padres do seminário lá de Recife, né? De Nossa Senhora das Graças, de Olinda, melhor dizendo, né? E tiveram um papel importante por conta de tudo isso, né? Eu presumo que, sobretudo, por conta de terem o conhecimento
detentores desse material tão importante para a dominação política, né? E depois... Tinha liderança como vigários, né? Como vigários, lideravam ali a comunidade, que falavam né? a comunidade, né? É. E eram, além do mais, funcionários do Estado, funcionários privilegiados, Perfeito, né? perfeito. Tem tudo isso. Então, os padres têm um papel muito importante, passaram a ser parlamentares, né? Ministros, e deram, digamos, o leme a muito do Brasil que se tornou Perfeito. independente. Né? Filomeno, eu queria agora focar mais na Confederação do Equador. Né? Nós tivemos aqui grandes líderes, você colocou o Padre Mororó, né, que foi o editor do primeiro jornal do Ceará, não é isso? É. Nós tivemos aí o Pessoa Anta, Ibiapina, Carapinima, o próprio Tristão Gonçalves, não é? E o próprio o Zé Martiniano de Alencar também, se não teve assim a expressão que teve em 17, mas participou também, pelo que a gente leu e pelo que a gente acompanhou na história. Eu queria que você pudesse aqui explicar para nós, quer dizer, por que o Ceará participou da Confederação do Equador e por que o Império foi tão violento com esses líderes. Esses líderes, eles foram assassinados, né? Eles lá onde hoje ali o Passeio Público, né, a Praça dos Mártires, né, porque foram todos lá assassinados, fuzilados, né, esses líderes ali no Passeio Público. Quer dizer, por quê? Quer dizer, qual foi o papel? Por que o Império foi tão violento e chegou a matar esses líderes? Foi tão violento como os líderes em Pernambuco. Frei Caneca, né, que foi um líder excepcional também em Pernambuco, todos esses homens tiveram uma perseguição forte, cruel do Império. Por que tudo isso? Porque realmente a Confederação do Equador talvez tenha sido a primeira ameaça ao poder imperial do Brasil. Né? Ela foi realmente uma ameaça. 17 foi uma coisa importante, mas foi mais localizada e menos ofensiva, digamos assim. Mas 24 se proclamou a República. O Ceará tem um dado de perseguição maior, porque o Ceará inaugurou, quando, em janeiro de 1824, proclamou a República em Quixeramobim. A vila de Quixeramobim proclamou a República. O campo maior de Quixeramobim proclamou a República e fez mais, né? Declarou danada, né? Danada era um adjetivo muito forte, né? Danada é aquilo... Diabólica, né? É diabólico, é do demônio. Né? Considerou danada a dinastia dos Braganças. Ali já teve a liderança do Padre Mororó. Foi o Padre Mororó que era o líder, né? O Padre Mororó é uma figura também que merece destaque. Ele, em 17, era o secretário do governador de então, né? Do governador Sampaio, né? O famoso Inácio Sampaio, né? Inácio era Sampaio, português, né? Português. Governava em nome do rei. Governava em nome do rei, que também foi um administrador importante aqui no Ceará, Sim, né? sim. Não foi aquele simples, mas era um homem duro, né? Culto, né? Homem culto, um homem duro, um homem que era um funcionário público exemplar, defendendo os interesses lá do rei, né? Sim. Mas ele foi e reprimiu a 17, né? Mas só que 17, o próprio governador Sampaio, que o Barão de Estudos chama o Argo de 100 Olhos, foi capaz de um conjunto de espiões, havia uma estrutura montada de vigilância e foi capaz os efeitos da insurreição foram menores, né? Mas 24 não. E, inclusive, algumas figuras que em 17 eram pró-governo, em 24 estavam ali. Era o caso de Pereira Filgueiras? Era o caso do Pereira Filgueiras, era o caso do Padre Mororó, é o caso do Sucupira, e assim vai, né? Tá. Então, digamos, a coisa estava bem mais elastecida, forte, né? O sentimento constitucionalista já começava não só a medrar, mas a se estabilizar em certos setores das elites do país, né? E precisamente aqui, né? E por que o Ceará
foi assim, a violência foi tão grande. Os pernambucanos, alguns deles conseguiram ir embora, né? Por exemplo, o governador Paz de Andrade, né? O governador da Confederação, o presidente da Confederação, ele fugiu para os Estados Unidos. Depois, nos anos 30, se tornaria um político, aí, um parlamentar, né? Mas aqui no Ceará, não. A violência alcançou. Nós tivemos pelo menos 5 mártires arcabuzados no chamado Campo da Pólvora, depois Praça dos Mártires, hoje Passeio Público, né? Os 2 primeiros foram o Padre Mororó e o Pessoa Anta. O Pessoa Anta tem um papel importante, né, na independência, porque o Pessoa Anta era dono de cartório, né? Uma liderança. Dono de cartório, Granja, né? Comerciante, capitão de milícias, das milícias oficiais, etc, né? E teve um papel no sentido de expulsar portugueses que avançavam em direção a Parnaíba, ao Piauí. As tropas do Fidié, depois o Pessoa Anta teve um papel importante no sentido de rechaçá-las, né? E o Pessoa Anta foi condenado, né? Não adiantou os seus apelos, inclusive à imperatriz. Acabou sendo no mesmo dia em que o padre Mororó. E conta-se que o Pessoa Anta, muito entristecido porque ia morrer, e o padre Mororó lhe dando coragem, né? Que não se deixasse, digamos, vencer, porque os inimigos queriam isso, e assim por diante. E depois mais 3 do Passeio Público. Afora o Tristão, que foi assassinado, né? A um prêmio que o Lord Cochrane, né, que veio aqui rechaçar em nome do imperador. Lord Cochrane, que era um almirante inglês contratado pelo Império, não é, de Dom Pedro I, contratado para combater os pernambucanos, e ele também veio aqui. Né? Veio, e foi aqui que foi. E ele teve um papel no sentido da repressão. Né? Era um mercenário. Né? Um homem que gostava muito de dinheiro, da pecúnia, né? Etc. Né? E estabeleceu falsamente uma anistia, né? E conseguiu, inclusive, cooptar de logo o vice-presidente da Confederação aqui no Ceará, que era o Zé Félix, né? José Félix, e que é amicíssimo do Tristão e que se tornou um realista extremado, o exator da repressão, né? E que, entre outras desgraças, mandou queimar os documentos da Confederação, né? Mandou queimar. Então, o que restou de documentos, graças ao Barão de Estuda, que foram compilados, mas a grande parte tinha sido da linguagem da determinação do José Félix, né? Aspados e braseados, né? Queimados, né? Para que não houvesse memória, inclusive a memória da participação do próprio José Félix. Perfeito. Filomeno, você que é um constitucionalista, um dos grandes estudiosos da Constituição, queria que você destacasse aí a Constituição de 1824. É bom lembrar que nós estamos falando de um período onde a eleição era indireta, né? Quer dizer, quem escolhia os deputados, quem escolhia os senadores, quer dizer, havia ali o eleitor, ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ter bens, né? Tinha que ter pelo menos 100 mil réis de renda anual, né? Para poder escolher os parlamentares. Então nós tínhamos uma eleição indireta. É bom lembrar também que o escravizado não votava, havia grande quantidade de escravizados ainda, as mulheres não votavam e, portanto, os homens sem renda também não votavam. Ele podia ser até analfabeto, mas ele tinha que ter renda. Isso era uma minoria, portanto, de certa forma, era uma elite que
que votava e era votado naquele processo. Mas essa Constituição de 1824 vai durar bastante tempo, quer dizer, vai durar até a Constituição seguinte, que foi a primeira Constituição republicana de 1891. Queria que você pudesse caracterizar, porque entendendo a Constituição, a gente vai entender que tipo de governo, de monarquia nós tivemos no chamado Império, período imperial. Sim. A Constituição de 24, embora outorgada, ela passa a ser um documento muito importante para o país, né? E tem a duração extensa, né? Vai de 1824 a formalmente 1891, embora no decreto número 1 da proclamação da República ela já tivesse sido bastante modificada, ou anulada, né? Mas ela criou um conjunto de instituições no Brasil, algumas das quais foram modificadas com a República, né? Era uma Constituição imperial, a República anulou isso, né? Era uma Constituição centralizadora, a República trouxe o federalismo. Perfeito. Mas era uma Constituição que admitia determinados direitos políticos. Tá. O problema é a grande desgraça que marcava o Brasil, que era a escravidão, né? Essa era a grande desgraça. Perfeito. Tá certo? Perfeito. A grande desgraça que tornava a nossa sociedade, uma espécie de sociedade de castas, né? Uma minoria livre e uma maioria escravizada. E mesmo nessa minoria livre, havia uma outra distinção que acabava também adquirindo quase que contornos de castas, né? Que era a diferença entre os ricos e os pobres. Entre os ricos e os pobres, né? O cidadão era o rico, né? O homem livre pobre era um cidadão de segunda, terceira categoria, né? Conforme você ressaltou, o voto era censitário, né? Tinha que ter dinheiro. No primeiro momento se votava qualquer cidadão livre, mas a chamada cidadania passiva, né? Ser, a partir de 34, deputado provincial e desde a Constituição ser deputado nacional, senador, precisava de ter uma gama de recursos muitas vezes considerável, né? O primeiro projeto, o projeto de Constituição lá de 23, que acabou sendo frustrado por conta do fechamento mano-militar da Assembleia em novembro de 23, né? Ele foi jocosamente apelidado de projeto da Constituição da Mandioca, Tá. porque previa lá que o voto era censitário. Como é que se ia calcular a riqueza? Era equivalente a determinadas cargas de mandioca, né? O país era um país agrário, fundamentalmente, e a mandioca se produzia no país inteiro, né? Perfeito. Então era a Constituição da Mandioca. Mas isso é o voto censitário que ocorreu e que marcou todo o Império Brasileiro, né? Todo o Império Brasileiro. Depois era um voto indireto. Se votava lá na paróquia, momento, né? Depois na freguesia, né? Na freguesia, e aí vai, né? Na paróquia, os eleitores provinciais e assim por diante, né? Então, para ser deputado provincial, devia ter um determinado nível de riqueza. Para ser deputado nacional, uma riqueza maior. Para ser senador, mais rico ainda, né? Mas tinha umas coisas, né, que sempre são as contradições. Uma vez eu vi um velho constitucionalista já falecido dizer o seguinte: a eleição da Câmara era mais aberta porque era temporária, né? Tá. Os deputados tinham mandatos. A dos senadores era
eleitos eram vitalícios, né? Mas havia uma maior diversidade no Senado, porque o Senado contemplava liberais e conservadores. Perfeito. E a Câmara sempre era a Câmara da maioria. Mas, Filomeno, tem um detalhe interessante aí do Senado, importante, né? É que os eleitores ricos, por ser eleição indireta, escolhiam aí 3 nomes para o Senado. Morreu um senador, era vitalício, morreu um senador do Ceará. Então, havia uma eleição indireta para escolher 3 nomes. E daqueles 3, um seria escolhido pelo imperador, não é isso? E aí, inclusive, tem essa coisa, eu vi no livro do Lira Neto, né, sobre o Alencar, que o Alencar, o José de Alencar, o nosso escritor, o filho do senador Alencar, do líder da Revolução 17, da Confederação, o José Martins de Alencar, o Zé de Alencar, filho dele, do senador, ele queria muito ser senador, ele foi deputado, né? Foi deputado. Participou da Assembleia, foi ministro da Justiça. Era um homem preparadíssimo, né? O homem que foi o maior escritor, né, do romantismo brasileiro, né? Um homem destacadíssimo na literatura, no jornalismo. Ele era um militante do jornalismo. E ele quis ser senador. E foi o mais votado. Mas tinha que ser escolhido pelo 3 nomes, o imperador escolheu um. E ele nunca era escolhido porque ele era do Partido Conservador, ele já tinha sido também do Partido Liberal, mas ele fazia oposição ao imperador Dom Pedro II. Aí tinha uma questão pessoal, né? Tá. É interessante isso, né? Os 2 Alencares, o pai e o filho, têm uma história... histórias curiosas dessa matéria do Senado, né? Tá. Havia um senador do Ceará, que foi o Barão de Aracati, né? E quando o imperador Pedro I abdicou... Estamos falando aí de 1831, né? 1831, o Barão de Aracati o acompanhou num gesto de fidelidade ao imperador. E aí o que aconteceu? De imediato o Senado declarou vago, porque um senador não poderia viajar para o exterior sem anuência da sua Câmara, né? No caso o Senado. Né? Perfeito. E aí nesse ínterim o Zé de Alencar, oportunisticamente, concorre e entra na lista. Nós estamos falando do Zé de Alencar pai aí. Do Zé de Alencar pai. O entra senador na Alencar. lista, né? Tá. Entra na lista e é o escolhido. Quem estava no poder eram os liberais e o Zé de Alencar é o escolhido, né? Há uma questão lá, porque ele não tinha idade suficiente quando... no dia da eleição, mas no dia da posse diria, uma confusão doida, mas ele acaba sendo o senador, né? E a outra é essa que acaba de citar. Senador vitalício. Vitalício. E a outra é essa do filho, né? O filho tinha muitos inimigos, não é? O filho tinha sido... o pai era liberal, ele se elege a primeira vez nas fileiras liberais, mas depois passa a ser conservador. Então os liberais já tinham muitas reservas contra ele, e depois ele tinha uma inimizade pessoal por conta lá dessas ciumeiras literárias, acadêmicas, né? Que o imperador não gostava dele, né? E o achava um sujeito preparado, mas mal educado. Porque ele não tinha papa na língua, né? Não tinha papa. Ele falava, ele criticava. Tinha uma pena afiada, né? Ele tinha uma pena afiada. Ele desafiou os protegidos literários do imperador, não é? Era uma força nova, a do romantismo, do indianismo, né? E o imperador não gostava disso e não gostava dele, né? E alegou que ele era muito novo, né? E ele também não perdeu digamos, a fleuma e a pose. E disse, mas Vossa Majestade, quando foi decretada a sua maioridade, tinha 14 para 15 anos. Era muito novo, né? Mas aí não tinha jeito, né? Mas o que eu queria também destacar, você falou aí do José de Alencar, o José de Alencar Filho
foi, além do romancista, do indianista, do literato, do jornalista, um grande pensador da política. Tá. Tem um livro dele, né, que se chama O Sistema Representativo, que parece que ele, quando escreveu, mais ou menos no mesmo período da publicação, e ele não tinha conhecimento, as considerações sobre o governo representativo do Stuart Mill estavam sendo publicadas na Inglaterra. E é um livro que, em alguns aspectos, se toca e não deixa a desejar, né? Então, digamos, foi um pensador da política muito importante. Tá? Talvez ele não tivesse, Filomeno, o que a gente chamou de jogo de cintura, né? Nenhum. Ele era radical, o seu pensamento ele era inflexível, né? E talvez isso gerou muita antipatia. E ele criticava muito, ele não tinha medo de dizer o que pensava. Diferentemente do pai, né? A gente diz, nós nos referimos muitas vezes ao papel menor do José de Alencar, pai do senador, do então já padre José Martiniano, não é? O quase padre. Isso é uma dúvida. Os inimigos dele diziam que ele nunca se ordenou. Mas o José Martiniano, em 24, ele já tinha adquirido um jogo de cintura, talvez até em demasia, né? Perfeito. Em demasia. Tanto é que ele muitas vezes não aparece, mas está nos bastidores. Ele assinou a ata da Confederação, foi ele quem propôs uma anistia para os chamados crimes políticos e os crimes de polícia, e assim por diante, né? E depois, quando se viu preso, negou que tivesse participado, fez uma súplica, né? A segunda súplica sua, né? A primeira foi em versos, quando estava preso em 17, em condições muito abjetas, né? Fez um soneto lá que foi levado ao governador Sampaio. E o governador, e aí alguns amigos, levaram ao pressionaram o governador, e o governador melhorou a situação da prisão na qual estava a dona Bárbara, o Tristão e outros mais, né? Mas a segunda súplica dele, ele já a caminho da prisão, dirigiu ao imperador e nega as coisas. Mas há documentos mostrando da sua relação. Ou seja, né, Filomeno? 1824, ele participou da Confederação de Equador. Nós estamos falando aqui do pai do escritor Zé de Alencar, o José Martiniano de Alencar. Mas os demais líderes, Padre Mororó, Carapinima, Tristão Gonçalves, morreu lutando, fugindo ali das tropas realistas. E o José de Alencar depois se tornou um dos mais importantes líderes do país. Né? Inclusive aliado do governador, do imperador Dom Pedro II. Ou seja, ele conseguiu escapar ali e escapou bem, porque vai se tornar um dos principais líderes, né? Não só do Ceará, mas do país. Né? Por isso que alguém questiona, mas isso era sincero? Ele era... Mas ele sobreviveu, ele tinha que sobreviver politicamente. Tem esse lado da inteligência dele também. E a política tem jogo de cintura. A sua lógica, né? Tem a sua lógica, que é diferente. Os comportamentos não podem ser... o Max Weber já fazia essa distinção entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Perfeito. Né? Evidentemente que alguns políticos utilizam-se falsamente desta ética da responsabilidade para cometer desmandos. Perfeito. Ou para justificar coisas injustificáveis. Mas é coisa da política. Né? Digamos, eu como homem moral, eu não posso mentir. Tá certo? Perfeito. A ética da convicção, né? Agora, digamos, eu como ministro da Fazenda, o repórter me pergunta: ministro, o senhor vai decretar amanhã uma desvalorização do dólar, do real em relação ao dólar, diz que é muito grande. O que é que eu posso... Se eu disser que sim... Gerar uma crise. Os especuladores acabam com qualquer medida, qualquer resultado, né? Se eu disser que não, eu estou mentindo, então tem que ter
Isso ainda está sendo analisado. Conta Vamos que o pensar. doutor Ulisses, numa reunião muito nervosa lá no governo Sarney, o Sarney, aquela coisa dos ministros do MDB, de então, ou já do PMDB de então, né? O doutor Ulisses, atrás da reunião, um repórter perguntou: ministro, a crise está grande, né? Ele disse: o presidente nomeia em português e demite em latim. E o repórter ficou satisfeito. É o ad nutum, né? Então, muitas vezes tem isso, né? Muito bem. Olha, nós estamos aqui concluindo o nosso debate e eu queria que, para concluir e atualizar aqui com a nossa atual conjuntura, você que é um estudioso da história do Brasil, Filomeno, o Brasil tem uma história muito interrompida, né? Pelo absolutismo, pelo autoritarismo, tentativas de golpe. Nós estamos tratando aqui do período do Império, mas se a gente for para a República, né, pelo menos a cada 15, 20 anos houve uma tentativa de golpe no Brasil, às vezes com sucesso, né? A República foi golpeada várias vezes. Como é que você vê a democracia no Brasil hoje? Depois, isso tem tudo a ver com a Confederação do Equador, porque, enfim, aqueles que lutaram por democracia, de certa forma, o Brasil hoje é um país democrático, né? Não temos a democracia social, talvez ideal que a gente pretenda, mas é uma democracia. Você entende que há uma estabilidade nessa democracia? Você acha que a nossa Constituição está garantida, ela será seguida, contempla o que está se vivendo hoje? Ou você acha que há ameaça ainda? Teve essa questão do 8 de janeiro de 1823, isso está superado? Como é que você vê isso como constitucionalista que é? Tem um cientista político de origem polonesa, né, mas que fez carreira em universidades americanas e é muito conhecedor do Brasil, mas eu queria me referir a um artigo dele que foi traduzido aqui do Brasil, escrito em inglês, mas traduzido do Brasil e publicado numa das revistas do SEBRAP, que o título é Ama a Incerteza e Serás Democrático. A democracia é sobretudo uma incerteza, perfeito, né? Mas me parece que dentro de parâmetros razoáveis nós podemos dizer que a democracia no Brasil vai bem. Inclusive, foi capaz de rechaçar essas tentativas mais recentes de golpes, de incursões autoritárias, né? Tá. Agora, digamos, vai bem, mas precisando sempre de eterna vigilância. Eterna vigilância. E na nossa cara está uma porção de coisas que precisa de modificação. Perfeito. Não é, por exemplo, eu imagino, o papel do Supremo Tribunal Federal foi extremamente importante no contraditar essa tentativa de golpe, né? Mas nós temos que pensar em como nós vamos, para o médio e longo prazo, tratar essa questão da judicialização da política. Perfeito. Né? Vamos pensar em como é que nós vamos fazer com que o parlamento exercite o seu papel. Né? Perfeito. Que não seja só de presidencialismo, de orçamento. Né? Perfeito. Então, digamos, é um otimismo, é um realismo otimista, porém vendo o que precisa ser feito. Né? Perfeito. Então, digamos, essa eterna vigilância é necessária e um conjunto de reformulações também são necessárias. E nós sabemos mais ou menos o que é, né? Tá. Difícil de fazê-lo, mas nós temos os diagnósticos, não é falta de projetos, de diagnósticos e de prescrições. Ou seja, e o povo tem que decidir o que é que tem que ser feito, né? Através dos seus representantes. De representantes. Perfeito. E quanto ao povo, o que é necessário é educação. Né? Tá. Essa cada vez precisamos mais e mais e mais e, digamos, o resto vem como consequência. Ok. Muito bem. Nós tivemos aqui esse excelente debate
com o professor Filomeno Moraes. Nós vamos ter aí uma série de atividades a partir de junho e no segundo semestre sobre a Confederação do Equador, inclusive com a participação do professor Filomeno, que tem escrito, estudado sobre isso. E nós vamos divulgar aqui no podcast essa programação para que vocês também possam participar e compreender a importância do Ceará na Confederação do Equador, na luta, né, naquela época, pela República, contra o absolutismo, contra o autoritarismo que ocorria naquele momento da nossa história, ok? Então, quero aqui desejar uma boa semana para vocês e até a próxima semana com outro assunto de importância para a nossa sociedade. Um abraço.